Fala, monitorados! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Patologia das Fundações. Quando nós estamos trabalhando com fundações, com patologia de fundações, o principal sintoma é a distorção angular. E a distorção angular nada mais é do que o aparecimento de fissuras com um ângulo em relação à superfície. Então, em relação à nossa superfície, o ângulo quando a gente está trabalhando com fundações é normalmente de 45 graus. E a causa proveniente dessa manifestação patológica é normalmente o recalque. E é isso que a gente escuta muitas vezes. O recalque provocou um problema na fundação. Só que o recalque ele é um fenômeno natural do solo. O solo ele vai sofrer o recalque, independente de ter uma edificação ou não. É o processo de adensamento desse material. Então, eu vou ter a eliminação de água dos poros e esse solo ele vai sofrer um deslocamento vertical natural. Quando eu aplico uma carga sobre ele, eu tenho a acelerar esse processo de adensamento. Então, eu vou ter o adensamento sendo acelerado, E aí eu vou ter dois tipos de recalque. O recalque que é chamado de recalque absoluto, que é quando eu tenho deslocamento vertical, o valor que sofreu o elemento de fundação de deslocamento vertical, e o recalque diferencial, que vai ser a diferença entre os recalques absolutos dos elementos de fundação de uma mesma edificação. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui 4 pilares, e cada um desses pilares, das fundações desses pilares, foram colocadas na mesma cota de assentamento, ao longo do tempo, eles vão sofrer uma variação vertical. Então, a depender da magnitude dessa variação, eu vou ter valores diferentes, Eu vou ter fundações em cotas posicionadas diferentes no final do período estabelecido, do período analisado. Essa diferença de cota de apoio final, ela vai me gerar um reflexo na edificação. E esse reflexo é justamente as nossas fissuras, beleza? Por outro lado, se eu tenho um recalque absoluto igual em todos os elementos de fundação da mesma edificação, eu não vou ter fissuras na edificação. Então, o recalque propriamente dito, ele não é um problema para a edificação. Então, quando a gente tem um problema da fundação devido ao recalque, não foi o recalque absoluto dos elementos, foi um recalque chamado de recalque diferencial. É a diferença da posição final dos elementos de fundação. E aí, como é que isso vai se desenvolver na nossa edificação? Vejamos, esses 3 pilares estavam posicionados na mesma linha de ação, ou seja, nessa linha tracejada que vocês estão vendo nessa figura. À medida em que eu tenho o deslocamento desse pilar do centro, são gerados esforços de cisalhamento na minha alvenaria. E esse esforço de cisalhamento é que vai provocar o aparecimento de fissuras. E a fissura ela vai indicar qual dos elementos que sofreu esse recalque. Então, ela aponta para o elemento que sofreu o recalque. Quando a gente observa aqui agora essa segunda situação com paredes portantes, Se o elemento que sofreu o recalque for o central, eu vou ter fissuras apontando para o centro da parede. Se eu tenho os elementos do canto sofrendo os recalques, eu tenho fissuras indo para o canto da minha edificação. Ou seja, ela vai indicar qual é o elemento que sofreu esse recalque. Só que nem toda fissura com 45 graus representa um recalque de fundação. Então, nem toda fissura que eu encontrar na edificação, verifiquei que tem uma fissura de 45 graus, ela vai ser referente ao recalque de fundação. Não, vamos ver essa primeira situação. Na primeira situação, eu tenho aqui uma parede portante e nas aberturas dessa parede portante apresentam-se fissuras com ângulo de 45 graus. Essas fissuras que estão sendo apresentadas aqui é pela concentração de tensões nesses pontos. Então, eu tenho aqui um ponto que está acumulando tensão e eu não tenho um elemento resistente para suprimir esses esforços. Então, eu precisaria colocar armadura nesses pontos. A ausência de armadura gerou esse processo de fissuração. Do mesmo jeito que quando eu tenho uma alvenaria de vedação, de bloco cerâmico, eu também posso ter essas mesmas fissuras, quando a gente não faz a colocação de vergas e contravergas, para combater
a concentração de tensão nesses dois pontos aqui de canto, né? Outra situação é, por exemplo, em paredes expostas a grande variação térmica. Então, a parede ela vai tender a aumentar o seu tamanho e, como ela está confinada, eu tenho o aparecimento de fissuras na minha alvenaria também. Uma terceira situação é com lajes flexíveis, né? Então, a laje ela vai tender a deformar e essa deformação da laje vai gerar esforços na parede. Esses esforços não previstos, né, não suportados pela alvenaria, me forma também fissuras com 45 graus. Então, é outra situação em que eu também não tenho recalque diferencial de fundação. E aqui, para finalizar esses exemplos, quando a gente tem também insuficiência de estribos nas vigas. O fato de eu não ter aqui um material resistindo ao cisalhamento do encontro da viga com o pilar, também pode formar a fissura com 45 graus. Vale ressaltar as principais causas de recalques excessivos, né? Então, o que é que causa esse recalque excessivo em um ponto da estrutura e não em outro? O primeiro e mais comum de ser encontrado pela literatura é a sobreposição dos bulbos de tensões. Então, eu já tinha uma edificação, construí uma segunda edificação próxima a ela e não fiz a previsão correta do encontro dos bulbos de tensões. Então, esse encontro de bulbos de tensão, ele vai representar uma carga a mais do que a que foi prevista no projeto da fundação. Então, quando eu não faço a correta previsão do bulbo e até onde esse bulbo vai atingir nas minhas camadas, eu tenho um ponto aqui que eu tenho um carregamento elevado e, consequentemente, um recalque também. Que é o caso da cidade de Santos, né? Muito famoso aqui no Brasil, em relação a essa sobreposição dos bulbos de tensões. Outra situação é quando nós temos solos colapsíveis, que são solos provenientes de um clima tropical, né? Então, eu vou ter aqui os solos colapsíveis, que são materiais que, quando eu estou na presença de água e carga, eu tenho uma redução drástica da sua resistência. Então, o material colapsível ele é um material que tem uma alta resistência quando ele está seco, porém, na presença de água e de carregamento, ele perde o seu valor de resistência. Então, caso ele não chegue a ser saturado, ele não vai mudar o seu valor de resistência, apenas se tiver a presença de água, porque ela acaba com a cimentação desse tipo de solo. Os solos expansivos, eles são o contrário, né? Eles são materiais em que ele tem a presença de montimorilonita, né? Que é uma argila mineral que tem grande absorção de água. Então, essa grande absorção de água vai fazer com que ele aumente o seu volume, sendo capaz de levantar a edificação. Então, eu também tenho pontos de diferença, eu tenho pontos de cotas finais de fundação diferente, né? Então, eu tenho um recalque diferencial desse material. Então, aqui agora a gente tem as causas de recalque excessivo por outros fenômenos devido à água, né? A água a gente viu que influencia nos dois tipos de solo, os solos colapsíveis e os solos expansivos. Entretanto, elas também podem provocar o fenômeno de erosão e pipping. O processo de erosão é um processo externo. Então, a água ela vai carreando as partículas e gerando o descalçamento da fundação. O pipping, por sua vez, ele é um processo interno. Então, internamente, essas partículas serão carreadas e a gente tem a formação de uma caverna dentro do solo, ou seja, vai influenciar diretamente no apoio da fundação desse material. Já o rebaixamento do lençol freático, agora nós temos a ausência da água. Então, quando eu retiro a água de um solo, eu estou alterando as suas tensões efetivas, né? Eu estou reduzindo a resistência do solo, porque eu fiz a retirada da água daquele material. Outra coisa que também pode acontecer com o rebaixamento do lençol freático é a escolha incorreta da técnica de rebaixamento, gerando também o processo de carreamento de partículas e a fragilidade do solo em que está apoiada essa fundação. Nós temos também um processo devido ao problema na sondagem, né? Então, o problema enquanto foi executada a sondagem, que eu não tenho como verificar todos os pontos do terreno que vai ser construída a edificação, né? Nós fazemos a alocação da sondagem por pontos, por furos. E alguns pontos
deixam passar, por exemplo, camadas de solos compressíveis ou cavernas que não foram detectadas. Então, outros processos de recalque, que podem ser os processos de recalque podem ser agravados pela presença desses materiais ou pela ausência do material, no caso da caverna, por uma falha na investigação geotécnica. Nós temos também o processo de atrito negativo, que é quando eu tenho um solo compressível que está sofrendo um adensamento, seja pelo seu próprio peso ou pelo peso de um material que foi colocado acima, e esse solo ele está sofrendo um adensamento maior do que o recalque sofrido pela fundação. Então, a estaca de fundação, que é onde acontece esse efeito de atrito negativo, ela está sendo submetida a esforços que não estavam previstos em projeto. Então, quando eu não faço a previsão do atrito negativo, eu tenho também recalques excessivos. E, por fim, não menos importante, é quando eu tenho o carregamento assimétrico na fundação. Que carregamento assimétrico seria esse? Seria proveniente também da compressão, ou descompressão do solo compressível. Ou seja, eu tenho um material que ele pode sofrer um adensamento e estou aplicando um carregamento nele de maneira lateral. Então, eu tenho um aterro e essa presença do aterro vai gerar um adensamento desse solo e, consequentemente, um carregamento assimétrico na minha fundação. Então, esse carregamento assimétrico da fundação gera nele um efeito de recalque excessivo também nesse ponto. Da mesma forma que a escavação, eu estou aliviando a tensão desse material compressível. Então, quando eu estou liberando, ele vai tender a fazer essa movimentação. Ou seja, eu vou solicitar as minhas fundações lateralmente. E esse carregamento lateral não previsto também pode gerar recalque excessivo. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você na próxima aula.